Você vai ouvir em destaque no Panorama CBN. Quem não faz, leva. Brasil perde pênalti, cai para a Noruega e dá adeus ao sonho do Hexa. Audiências públicas começam nos Estados Unidos para discutir uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, com risco de impacto para empresas daqui e consumidores de lá. Pesquisa Datafolha mostra Tarcísio de Freitas à frente na disputa pelo governo de São Paulo, enquanto pré-candidatos já movimentam milhões em vaquinhas virtuais. E já passa de 3 mil o número de mortos após os terremotos da Venezuela, enquanto equipes internacionais seguem na busca por milhares de desaparecidos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026 e o Panorama CBN já está no ar. E aí, pessoal, tudo bem? Ótimo dia para você, já ligado aqui no Panorama CBN. Eu sou o Gabriel Freitas e sigo contigo ao longo desse período de férias de Bianca Santos, que está descansando. Sempre o prazer voltar ao Panorama CBN. Panorama que está de cara nova, né? Um visual novo aí, visual não, uma estrutura sonora, toda uma aparência para quem gosta de ouvir o podcast, para quem gosta de curtir notícias, né? Muito bom, essa trilha sonora ficou ótima, Laerte Afonso, suave, né? Agora dá pra gente ouvir sem tanto impacto sonoro, sem muita disputa entre a voz do apresentador e a notícia, muito legal. Vamos juntos então pelos próximos minutos saber o que é notícia aqui no Brasil e no mundo. Ah, gente, que pena, hein? A gente começa falando de seleção brasileira, mas eu não vou destacar tudo sobre a eliminação agora não. Ninguém merece, né, acordar com esse sofrimento assim de cara, nesse início de panorama. Eu só vou te destacar que a seleção brasileira deve deixar os Estados Unidos amanhã. A CBF disponibilizou um avião que vai sair na terça-feira de manhã de Nova York, para quem quiser, né, voltar ao Brasil. Nem todo mundo deve embarcar de volta aqui para o país. Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias nem vão retornar aqui para o Brasil agora. Mas ainda assim, que férias, hein? A seleção agora está amargando o maior jejum da própria história desde que conquistou o primeiro título mundial. O sonho do Hexa, mais uma vez, vai ficar para a próxima Copa mesmo. E aí fica a reflexão, né? Se os jogadores vão tirar férias agora, bora sacudir a poeira. Não deixar a frustração impactar tanto, bola pra frente, vida que segue. Eu sei que tá muito fresco ainda, né? Muita gente sofrendo ontem durante esse jogo, mas enfim, agora é hora de tocar a vida mesmo. Quem vai enfrentar a Noruega nas quartas de final vai ser a Inglaterra, que venceu o México por 3-2. Hoje tem mais Copa do Mundo. Portugal enfrenta a Espanha às 4 da tarde. Os Estados Unidos jogam contra a Bélgica às 9 da noite. As oitavas de final da Copa terminam amanhã, com a Argentina e Egito e Suíça contra a Colômbia. E ainda hoje no Panorama, a gente relembra a partida da eliminação da seleção brasileira, faz um retrospecto também que pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre os motivos de a seleção ter caído tão rápido no Mundial. Vamos mudar de assunto então, vamos falar dessa sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros que começa a ser discutida hoje nos Estados Unidos e o impacto, né, que pode chegar tanto às empresas daqui quanto ao consumidor americano. As audiências públicas são promovidas pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Esse debate, pessoal, faz parte da investigação comercial que propõe o tarifaço contra os produtos do Brasil. Uma tarifa desse tipo funciona como uma cobrança extra sobre o produto que entra no país. Quando essa cobrança sobe, alguém paga essa conta, né? Pode ser a empresa que compra, pode ser o consumidor na hora de pagar mais caro, ou pode ser todo mundo um pouco. E é por isso que o setor produtivo brasileiro está tentando mostrar que o problema não para na fronteira. Os representantes da indústria e do agronegócio brasileiros vão tentar convencer a Casa Branca de que a medida pode sair cara também para os Estados Unidos. A avaliação é que essa sobretaxa pode afetar empresas americanas que dependem de produtos brasileiros e também pesar nos preços para os consumidores por lá. O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor, afirmou que 80% das exportações paranaenses para os Estados Unidos
vão ser impactadas se o tarifaço for implementado. A gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa, que ela entre em vigor com mais prazo, para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora do mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos. O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, desembarcou nesse fim de semana nos Estados Unidos para participar da audiência de amanhã. O senador está entre os expositores do último dia de debates sobre os resultados da investigação contra o Brasil. Na carta enviada ao governo americano na semana passada, Flávio Bolsonaro afirmou que a imposição das taxas favorece politicamente o presidente Lula e pediu o adiamento do tarifaço para depois das eleições. Ele também ofereceu vantagens comerciais aos americanos, como a eliminação de tarifas para o etanol e a redução da carga tributária de empresas de cartão de crédito. Na audiência de amanhã, Flávio Bolsonaro vai dividir o painel com Roberto Azevedo, ex-diretor da OMC e representante da Confederação Nacional das Indústrias, além de lideranças também dos setores de calçados do Brasil e dos Estados Unidos. Depois de pedir o adiamento desse tarifaço, Flávio Bolsonaro passou a dizer que vai usar a audiência para defender o PIX. Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil. Para hoje está prevista a participação de Paulo Figueiredo, parceiro de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele vinha defendendo a tarifação dos produtos brasileiros e vai falar hoje. Também nessa semana, equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir antes de um último encontro de alto nível entre os dois países, marcado para acontecer antes de 15 de julho. A pressão americana tem mais de uma frente, né? Além da tarifa adicional de 25%, baseada em supostas práticas comerciais desleais, o governo dos Estados Unidos está querendo aplicar uma sobretaxa de 12,5%. Essa outra cobrança está ligada à alegação de que o Brasil não adotou ações suficientes contra o trabalho forçado. Quando os Estados Unidos falam em práticas comerciais desleais, a acusação, só para você entender, é de que o Brasil teria algum tipo de vantagem considerada indevida no comércio entre os dois países. O governo brasileiro está aceitando conversar sobre alguns desses pontos, mas vai tentar impedir que a negociação avance para áreas que considera mais sensíveis. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, teve uma reunião virtual com um representante de comércio dos Estados Unidos, o James O'Greer, para tratar desse assunto. Apesar de avisar, que está querendo discutir a situação, o governo brasileiro já deixou claro que o PIX não entra nessa negociação, não. O sistema já faz parte da vida diária de milhões de brasileiros, seja para pagar uma conta, receber um serviço ou comprar qualquer coisa no comércio. O cientista político José Martins está avaliando que a politização do tema pode dificultar as negociações entre Brasil e Estados Unidos. O que acontece é que entrou um componente adicional de natureza política e o governo, ao tratar dessa questão, o governo dos Estados Unidos, eu me refiro, ao tratar dessa questão com vários países, inclusive com o Brasil, o elemento político foi adicionado. Porém, a base fundamental não tem o elemento político e nem politiqueiro eleitoral de preferências específicas. Toda essa confusão que envolve o Brasil e a participação da família Bolsonaro tem por base o problema americano. E a confusão política é o que é a política, Sempre muito confusa, cheio de vais e vens, e esse caso não seria diferente. Vamos falar de eleições agora, focando em São Paulo, uma disputa estadual, mas com peso nacional, claro. São Paulo tem o maior eleitorado do país, costuma funcionar como um termômetro importante para a política brasileira, e uma nova pesquisa Datafolha está mostrando o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à frente na disputa pela reeleição. No cenário de primeiro turno, Tarcísio aparece com 46% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, tem 30%.
A vantagem também aparece em uma simulação de segundo turno. Nesse cenário, Tarcísio teria 53% contra 37% de Haddad. O resultado é parecido com o levantamento de março, quando o atual governador tinha 52% no segundo turno e Haddad estava aparecendo com 37%. Pelo Datafolha, esse cenário segue estável. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu 1.608 eleitores entre 1º e 3 de julho em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento que está registrado na Justiça Eleitoral com o número SP 01703/2026. E ainda sobre eleições, a gente sabe que o período de campanha ainda não começou oficialmente, né? Mas a arrecadação já está em movimento. Depois de 50 dias da liberação das vaquinhas virtuais, os 10 pré-candidatos mais apoiados em uma das plataformas autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral já arrecadaram quase 3 milhões de reais. Os dados são da plataforma Quero Apoiar, que intermedia doações de pessoas físicas para políticos e partidos. Esse tipo de arrecadação é permitido desde 15 de maio, mas precisa seguir regras da Justiça Eleitoral, como a identificação dos doadores, algo muito importante, a emissão de recibo e o registro dos valores. O nome com maior arrecadação é o de Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão. Ele já passou de R$1 milhão em doações e está somando cerca de 19 mil apoiadores. Na sequência aparecem nomes como Jones Manuel, do PSOL, pré-candidato a deputado federal, e Marcel Van Hatten, do Novo, pré-candidato ao Senado. Esse ranking não mede intenção de voto, ele funciona mais como um termômetro mesmo de mobilização, porque mostra quem já conseguiu transformar o apoio político em doação antes do período oficial de campanha. Vamos mudar de assunto para destacar que vídeos gravados dentro do presídio de segurança máxima de Serrinha, na Bahia, colocam advogados aí numa situação complicada, viu? Uma investigação sobre o envio de ordens de facções criminosas para fora da cadeia. As imagens foram divulgadas pelo Fantástico da TV Globo, mostram defensores recebendo instruções de clientes presos para a prática de crimes. Na sexta-feira, uma operação do Ministério Público da Bahia terminou com 10 advogados presos e mandados cumpridos contra 12 detentos. A investigação está apontando que esses profissionais estavam usando as prerrogativas da advocacia e o acesso aos parlatórios para transmitir ordens e bilhetes de chefes do tráfico ao mundo exterior, fora da prisão, Uma das advogadas investigadas é a Fernanda Oliveira Borges. Ela foi filmada escondendo papéis nas roupas íntimas e anotando planos de sequestro. Vai à casa dele, vai lá na casa dos pais dele, se for possível, leva alguém dele, leva a trocar um pelo outro. Botou o vídeo comida? Nossa senhora, hein? As investigações também apontam a atuação da advogada Mariana Batista de Oliveira, que estava mantendo contato com chefes do Comando Vermelho. Numa gravação no parlatório, ela aparece chorando com o preso ao falar da morte de um comparsa durante a Operação Contenção, que deixou 122 mortos no Rio de Janeiro, no ano passado. Você deve se lembrar bem. Vamos ouvir esse trecho. Oh, meu Deus do céu! Não faz isso comigo, não! Oh, meu Deus, que polícia maldita! E agora, Mário? E agora? Desgraça, velho, desgraça! Vou matar a polícia. Ô, mano, pode ter certeza, mano. Eu vou acabar com tudo. O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Bahia, o Luiz Ferreira de Freitas Neto, afirmou que esses advogados presos fazem parte das facções criminosas também. Nós estamos tratando de indivíduos que se utilizam de uma prerrogativa da advocacia para cometer crimes. Denunciamos todos pelo pertencimento ao crime de organização criminosa. Diversos crimes são observados na conversa, desde tráfico de armas, tráfico de drogas, homicídios. Agora, todos os outros delitos que cometeram
por integrar a organização criminosa e ocupar um espaço nela, obviamente estão sendo investigados e serão concluídos pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A Força Tarefa cumpriu mandados em 6 municípios e o Ministério Público está defendendo, uma mudança na legislação estadual para tornar obrigatório o monitoramento nos parlatórios, como já acontece em presídios federais de segurança máxima. A OAB da Bahia acompanhou a operação e informou que encaminhou o caso ao Tribunal de Ética. O órgão vai analisar a suspensão preventiva dos profissionais envolvidos. Mais um caso que vale a nossa atenção, vamos falar daquele caso sobre a menina Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, em Limeira, no interior de São Paulo, ela que morreu depois de saltar de rope jump 3 meses antes da jovem de 21 anos morrer durante esse salto trágico, que viralizou nas redes sociais ali na Ponte do Esqueleto. Uma criança de 9 anos já tinha sofrido um acidente no mesmo local com a mesma equipe. No caso do menino, houve uma falha no mecanismo de freio da corda. A criança caiu depois de saltar da ponte, mas ela teve ferimentos leves. O pai desse menino também trabalhava no grupo que organizava os saltos e acompanhou a atividade. Ele prestou depoimento à polícia como testemunha. A informação reforça para a gente uma das principais linhas de apuração, e para os investigadores também, claro, que é saber se a equipe já tinha conhecimento de falhas de segurança antes da morte da Maria Eduarda. A jovem morreu no dia 13 de junho, depois de ser lançada da ponte, sem estar presa à corda de segurança. A queda foi de cerca de 40 metros. A Ponte do Esqueleto é uma estrutura desativada, já vinha sendo usada de forma irregular para a prática de esportes radicais e depois da morte dela, a polícia passou a investigar a atuação do grupo responsável pelos saltos, as condições de segurança no local e todos os detalhes sobre a situação que esse menino passou 3 meses antes também está vindo à tona agora e vai ser usada pelos investigadores para apurar mais detalhes desse acidente e também da morte da Maria Eduarda. Vamos falar agora do noticiário internacional. A tragédia provocada pelo duplo terremoto na Venezuela chegou a 3.342 mortos no balanço divulgado pelo governo nesse domingo. E os números continuam subindo, conforme as equipes avançam pelas estruturas que desabaram em Caracas e em La Guaira. Mais de 16 mil feridos já receberam atendimento. O levantamento também está apontando que mais de 6.400 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. No meio de tanta destruição, algumas histórias ajudam a mostrar a dimensão do trabalho das equipes de resgate. Entre os sobreviventes estão Diana e o filho recém-nascido dela, o Juan Davi, de apenas 18 dias de vida. Os dois estavam em um prédio de 8 andares que desabou. Eles foram encontrados e retirados dos escombros 30 horas depois dos terremotos. A reportagem do Fantástico, da TV Globo, conversou com a Diana. Eu estava lavando a louça quando começou o estrondo. Começou a tremer. Saí correndo para pegar o meu bebê, não larguei mais. A gente caiu e eu não soltei. Não sei como fiz isso, mas foi assim. Assim foi. O que eu fiz foi gritar com todas as minhas forças, projetando a voz para cima, para que me escutassem. Ele ficou junto ao meu peito. Durante as 30 horas, eu não conseguia amamentar. E ele resistiu todo esse tempo sem comer. Ele está perfeito. Mas ele está perfeito. Parte neurológica, motora, órgãos, tudo perfeito. Ao cair, senti algo que amorteceu a minha queda. Quando puxei, era a Bíblia. A ONU estima que cerca de 50 mil civis ainda estejam desaparecidos. Gente, 50 mil pessoas desaparecidas ainda. E esse é um dos pontos mais dramáticos, nesse momento, porque muitas famílias estão sem notícia ainda de parentes, enquanto as buscas continuam nas áreas inteiras tomadas por destroços. A destruição total de residências deixou mais de 15 mil pessoas desabrigadas. Elas estão distribuídas por 70 postos de acolhimento montados pelo país. A Força Tarefa de Buscas está reunindo agora 3 mil socorristas internacionais de 30 países. Eles estão atuando ao lado de 26 mil voluntários venezuelanos nas áreas atingidas.
A Marinha do Brasil montou um hospital de campanha em La Guaira, que é a cidade mais afetada, justamente para reforçar, né, o atendimento humanitário de emergência. A coordenadora da unidade, a cirurgiã vascular Marisa Martins, e o chefe da missão da Marinha, comandante Leonel Mariano, falaram sobre esse trabalho. A gente tem pego muito pós-trauma. Pacientes que foram atendidos não tiveram como fazer o seu curativo, não tiveram como tomar o seu remédio, não tiveram como cuidar daquela ferida e voltam então pra gente já com uma ferida infectada. Nos últimos dias a gente está com uma média já de 120 pacientes por dia e tendendo a subir. Infelizmente vai chegar um momento em que vai começar a remoção de cadáveres. E aí nessa fase as preocupações sanitárias elas aumentam. Então a gente tem que estar preparado. Indo agora para o Oriente Médio, porque o Irã está acompanhando nessa segunda-feira um cortejo fúnebre de grandes proporções para Ali Khamenei, 4 meses depois da morte do líder supremo do país. O Khamenei tinha 86 anos, né? Morreu no dia 28 de fevereiro, num ataque aéreo de Israel e dos Estados Unidos lá no início da guerra. Ele comandou o Irã por quase 37 anos e tinha a palavra final nas principais decisões políticas e religiosas do país. Há mais de 6 horas, o caixão do Ayatollah está percorrendo um trajeto de 10 quilômetros pelo centro de Teherã. A procissão está mobilizando milhões de fiéis sob forte esquema de segurança também. As homenagens fazem parte de uma sequência de cerimônias que começou no fim de semana e deve seguir até quinta-feira. Depois da passagem por Teherã, o corpo ainda vai ser levado às cidades sagradas do Iraque e o retorno ao Irã está previsto para quinta-feira, quando o Khamenei vai ser enterrado. O funeral também está interferindo nas negociações entre Teherã e Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as conversas para um acordo definitivo de paz com o Irã foram pausadas por uma semana por causa das cerimônias. Vamos falar de Fórmula 1 agora, porque teve Ferrari no alto do pódio e brasileiro pontuando em Silverstone. Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, uma corrida marcada por confusão nas voltas finais. A prova terminou sob safety car depois de uma batida de Max Verstappen. Foi a primeira vitória de Leclerc na temporada e também a vitória de número 250 da Ferrari na Fórmula 1. George Russell, da Mercedes, ficou em segundo lugar. Lewis Hamilton, agora pela Ferrari, completou o pódio na terceira posição, correndo diante da torcida britânica, né? E teve bom resultado para o Brasil. Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou em 8º lugar e entrou na zona de pontuação. Foi a melhor colocação dele nessa temporada. O resultado também ganhou peso porque o Kimi Antonelli, líder do campeonato e dono da pole position, não pontuou. Ele terminou fora do top 10 depois de problemas durante a corrida. Vamos falar de novo de Copa do Mundo, porque a derrota para a Noruega por 2-1 colocou a seleção brasileira fora da Copa, ainda nas oitavas de final, que não acontecia há 36 anos. É bom a gente lembrar disso, para a gente ter sempre na memória e repetir essa reflexão a cada Copa quando se inicia. Gente, agora são 36 anos. Precisamos quebrar esse jejum tão longo. Foi difícil, hein? Teve gol do Haaland também. Na grande área, sai cruzamento na boca do gol. Haaland pro gol da Noruega. Difícil de lembrar. O Brasil até teve a chance de abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, mas o Bruno Guimarães perdeu um pênalti. O Vini Júnior explicou depois do jogo que a cobrança foi uma escolha do Carlo Ancelotti. Sobre a cobrança, o mister escolhe antes do jogo quem vai bater, ele escolheu o Bruno e eu nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição e por isso que bateu o Bruno, ele batia melhor do que eu, então o mister escolheu por ele e foi isso, nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe e é isso, temos que preparar melhor para a próxima Copa e para os próximos jogos. E do outro lado, né, o Haaland decidiu. O atacante marcou 2 vezes e saiu como o grande nome da classificação da Noruega. Depois da partida, ele disse que vencer o Brasil foi o maior resultado da história da seleção norueguesa. A gente não tem como superar uma realização como essa. Na minha vida, nunca vou chegar mais alto.
do que esse pico. Eu quase não consigo acreditar. É simplesmente absurdo, uma loucura. Inacreditável. É surreal. Certamente eu fico muito feliz de ter marcado 2 gols contra o Brasil e ter vencido. Quanto significa para a Noruega, eu já falei, nós estamos mudando o futebol da Noruega. E é aquela coisa, né? Parabéns para a Noruega. Eles não são os vilões. Os vilões somos nós mesmos, né? A seleção brasileira mesmo que não jogou o que deveria jogar nesse jogo decisivo. A queda também fecha um ciclo muito ruim da seleção. Desde 2022, o Brasil teve 4 técnicos diferentes. Venceu 20 jogos, empatou 11 e perdeu outros 11 em 42 partidas. O aproveitamento foi de só 56% dos pontos disputados. Nesse período, Ramon Menezes assumiu como interino depois da saída do Tite. O Fernando Diniz também comandou a seleção de forma interina, sem deixar o Fluminense. Depois veio Dorival Júnior, que caiu em março de 2025, após a goleada de 4-1 para a Argentina pelas eliminatórias. A gente lembra bem também desse jogo, né? Carlo Ancelotti assumiu em maio do ano passado e tem 17 jogos à frente do Brasil, com 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Como já estava com o contrato renovado, o treinador italiano deve ter agora 4 anos para tentar reconstruir a equipe e recolocar o Brasil na briga pelo Hexa. Depois da eliminação, Ancelotti falou sobre o peso dessa derrota. É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipo até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. A gente até fez um gol no finalzinho da partida, né? Mas nem é bom lembrar muito desse jogo, desse gol, na verdade, porque veio depois de uma briga feia. Nossa, demais, que humilhação pra gente, né? Pro Brasil todo. E um gol que, vamos falar francamente aqui, foi mais um prêmio para quem bateu o pênalti do que para a seleção brasileira. Tanto é que a comemoração foi só ali, entre eles, não tinha nem o que comemorar. Enfim, a Noruega agora vai enfrentar a Inglaterra nas quartas de final. Os ingleses passaram pelo México com vitória por 3-2. E a Copa também tem uma polêmica fora de campo, né? Depois de um pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a FIFA suspendeu a punição automática do atacante americano Balogun, que tinha sido expulso contra a Bósnia. Com a decisão, ele está liberado para enfrentar a Bélgica hoje pelas oitavas de final. A Federação Belga se disse perplexa com a decisão da FIFA. Tem muita Copa do Mundo pela frente. Vamos acompanhar, né? Vamos assistir. A gente está num dia aí meio difícil para toda a torcida brasileira, né? Todos nós brasileiros estamos tristes, não só nós brasileiros, mas os estrangeiros que também torceram muito pela seleção, né? Lembra lá de Bangladesh? Que bonita aquela torcida, né? Pessoal também no Oriente Médio, os libaneses. Não foi dessa vez, pessoal. Vamos torcer aí para esse fim de Copa seja um sucesso, seja um vencedor justo no final das contas. E vamos se preparar para a próxima Copa. Vamos encerrando o Panorama CBN de hoje, um pouquinho mais difícil, né? Depois desse domingo, mas estaremos juntos, viu? Pelos próximos dias. Obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. Se você quiser falar comigo, pode entrar em contato lá pelo meu Instagram, @gabafreitas. A gente vai batendo um papo. Toda sexta-feira, né, tem música que você pede. Pode participar também, trazendo aí a sua participação, sua sugestão de música desde já, pra gente já se preparar para sexta-feira. Seu comentário também sobre essa derrota do Brasil, o que você achou do jogo. E é isso, pessoal, bola pra frente, vamos juntos, semana só começando. Amanhã estamos de volta, mas logo mais à noite, Leandro Gouveia com o Panorama da Noite. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã.